E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Joia? Pessoal, eu sou o professor Kelso aqui do Física e a nossa aula de hoje é sobre energia potencial. Você sabe quais são as energias potenciais que nós estudamos na física? Então, bora lá para a aula. Vamos lá! Então galera, energia potencial. Nós temos três tipos de energia potencial. A energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica e a energia potencial elétrica. Nós vamos estudar aqui a energia potencial gravitacional e a elástica. A elétrica geralmente a gente estuda lá em eletricidade, é melhor falando em eletrostática, certo? Então as duas que nós vamos estudar são essas duas aqui, ó. Ok? Pessoal, então vamos lá. Energia potencial gravitacional. Vamos supor que eu tenho uma esfera, uma bola, um objeto, certo? Caindo de um ponto aqui de cima e indo até ao solo. Então vou chamar esse ponto aqui de ponto A e vou chamar esse ponto aqui de ponto B. Como ela está caindo, não joguei a bolinha, tá? Ela está somente descendo exclusivamente por quê? Pela sua força, peso, pela atração gravitacional. Então, vamos colocar aqui, então essa bolinha está caindo por causa da atração gravitacional, o seu peso, ok? E aí, nós temos aí alguns pontos interessantes, importantes. Por exemplo, essa bola, ela está a uma altura, né? Nesse ponto aqui, A, ela está a uma altura A. Vamos colocar HA. E essa aqui está a uma altura B. Então, aqui, ó. Ela está aqui a uma altura HB, a altura dessa bola, e essa outra bolinha aqui, né? A mesma bola, né? Para falar a verdade, certo? Ela está numa altura aqui, ó, HB, certo? Bom, e aí a minha bola, ela se desloca do ponto A até o ponto B. Então tem um deslocamento aqui dessa bola do ponto A até o ponto B. Bom, se eu tenho um deslocamento e eu tenho uma força atuando nela, logo está realizando trabalho. Então, nesse caso aqui, eu posso falar que o trabalho do ponto A até o ponto B seria como? Então, seria esse aqui, ó. Eu tenho o trabalho de A a B é igual a força que atua, que é a força peso, vezes o deslocamento dela, né, D, vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força. Aí, aqui nós temos o seguinte, a força para baixo, deslocamento para baixo. Qual que é o ângulo entre a força e o deslocamento? 0 graus. Então, cosseno aqui, ó, de 0 graus é 1. Certo? Então, beleza. Então, vamos lá. Trabalho de A a B, mg vezes, que é o peso, né? mg vezes. Esse deslocamento é a diferença de altura entre A e B. Concorda? Então, beleza. Então, vamos lá, ó. Então, aqui, ó, é a nossa diferença de altura entre A e B. Se eu pegar aqui A e diminuir com B, eu tenho quem? Essa diferença de altura, que é o deslocamento da minha bolinha do ponto A passando aqui no ponto B. Certo? Então, aqui, ó. Essa aqui é a nossa diferença de altura. Como eu falei, diferença de altura é como? Então, diferença de altura seria como aqui, ó. Então, trabalho de A a B é igual a mgh, né? A menos hb. Se eu distribuir, né? Se eu distribuir aqui o mg para o AH e para o HB, vou fazer isso aqui, ó. Vamos distribuir esse aqui, ó. Aí eu vou ter a seguinte expressão.
trabalho de AB é igual a mgh menos mghb. Perceba o seguinte, galera. Tá vendo isso aqui? Isso. Nesses dois termos é o mesmo termo, né? Se a gente for olhar aqui, mgh. Só que um é do ponto A e outro do ponto B. Bom, se você tem um padrão, né, que seria mgh e mgh, isso quer dizer o quê? Que o trabalho é a diferença de alguma coisa. Essa alguma coisa é a nossa energia potencial o quê? Gravitacional. Ah, Kelson, então isso quer dizer o seguinte, que a minha energia potencial gravitacional é mgh. Sim, essa é a nossa equação, né? Nossa fórmula, nossa equação de energia potencial o quê? Ó, gravitacional. Logo, eu posso fazer o seguinte, como isso aqui é uma diferença, né? Eu tenho que, vamos analisar aqui o negócio. Aqui é uma diferença, certo? Mas vamos analisar aqui uma coisinha aqui. A altura A, ela é maior que a altura o quê? A altura B, não é isso? Então aqui, ó, eu tenho aqui a minha altura A, ela é maior que a minha altura B. E quando a gente faz uma diferença, uma variação na física, a gente pega o quê? Final menos inicial. Então, se eu pegar o final, que é o ponto B, menos o inicial, que é o ponto A, eu vou ter uma energia menor e uma energia maior. Então, eu vou diminuir uma energia, né, pequena de uma energia grande, se eu fizer uma diferença. Então, aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, AB é igual a mghb menos mgha, certo? H, que tem que ser final menos inicial. A minha variação de qualquer coisa na física, variação de velocidade, velocidade final menos velocidade aqui, inicial. Variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Então, nesse caso aqui, a minha variação tem que fazer isso aqui, ó, final menos inicial. Como eu sei que o final aqui é menor que o inicial, que a altura é menor, então isso aqui vai dar o quê? Um valor negativo. Como eu inverti, coloquei um sinal de menos aqui. Logo, eu concluo o seguinte, que o trabalho de A a B é igual a menos a variação de energia potencial gravitacional. Tá aí, ó. Esse é o teorema da energia. Então, só na parte de energia potencial gravitacional, o que eu fiz? Eu concluí para vocês a equação da energia potencial gravitacional e o teorema do trabalho e da energia. Nós vimos também o teorema do trabalho e energia cinética nas aulas passadas. Vou deixar depois o link aqui para vocês, tá? Que trabalho de A a B é igual a variação da energia cinética. Aqui é menos a variação. Então, toda energia potencial, galera, tanto a gravitacional, a elástica, a elétrica, sempre o trabalho de um ponto a outro sempre vai ser o quê? Uma variação negativa. E analisando a energia potencial gravitacional, nós temos o seguinte, tá vendo aqui, ó, a fórmula de energia potencial gravitacional? Nós temos o seguinte, ela depende de quem? Da massa, da gravidade e principalmente aí, vamos colocar assim, da altura. Por quê? O que é energia potencial gravitacional? Ela é uma energia de posição na vertical, que seria a nossa parte gravitacional. Então, nesse caso aqui, ó, a minha energia potencial, ela tem o quê? Ela precisa, ela necessita, ela depende de um referencial. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou com o meu livro aqui, certo? E eu estou com a minha lapiseira. O meu livro é o meu referencial, ok? Se eu estou acima do referencial, logo eu tenho energia potencial gravitacional o quê? Positiva. A altura acima do referencial. Se eu estou
no referencial, né, o meu corpo está aqui no referencial, eu tenho energia potencial o quê? Zero, porque eu não tenho altura em relação ao referencial. E se eu coloco a minha lapiseira abaixo do referencial, logo eu tenho o quê? Uma energia potencial negativa, que eu estou abaixo do referencial. Então, nesse caso aqui, galera, a minha energia potencial gravitacional, ela depende, né, de um referencial. O gráfico dela é esse aqui, ó. Aquele ali é o gráfico da energia potencial gravitacional. O que ele mostra aqui pra gente? Ele mostra o seguinte, ó, esse aqui é o zero, né, que é a origem, certo? Esse D é a posição dele, né, na vertical. A gente pode até trocar esse D, trocar por H para ficar mais fácil. Sim, melhor, né? Então aqui eu tenho o seguinte, ó, nesse ponto, se eu estiver no referencial, ou seja, a altura zero, em cima do referencial, a minha energia potencial é quanto? Zero. Se eu estou a uma, né, altura positiva aqui, ó, a minha energia potencial é o quê? Positiva. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma energia potencial gravitacional que positiva. E aqui eu vou ter o que? Uma altura negativa, ou seja, abaixo do referencial, eu vou ter uma energia potencial gravitacional o quê? Negativa. Então, nesse ponto aqui, a minha energia potencial gravitacional é zero, é negativa, menor que zero. E aqui, em cima do meu referencial, né, essa parte aqui em cima do meu referencial, eu vou ter uma energia potencial gravitacional igual a zero. Certo? Então, a energia potencial gravitacional, assim como a energia cinética que nós vimos na aula passada, ela depende de um referencial. Quando o exercício não te dá o referencial, né, ele fala, o referencial é tal, quando ele não te dá, então a gente coloca o referencial como sendo o quê? O solo, a superfície da Terra, ok? Agora a gente vai ver energia potencial elástica. Vou apagar meu quadro aqui para a gente poder ver a energia potencial elástica, ok? Vamos lá. Então, pessoal, energia potencial elástica. Tá. Vamos supor que eu tenho um bloco conectado a uma mola que está conectado a uma parede aqui, tá? Uma superfície aqui com uma parede, ok? Essa mola tem uma constante elástica K, ou a rigidez da mola, e esse bloquinho tem uma massa M. O que eu fiz? Eu vim aqui, ó, e exerci uma força no bloco e estou comprimindo a mola. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, uma força aqui no bloco, e eu estou comprimindo a mola. Então, exerci uma força, eu vou chamar de força FA, cada ponto aqui A, certo? Então, eu comprimi até esse ponto, e quando eu comprimo a mola tenta o quê? Voltar a seu estado original, que nós chamamos de força o quê? Restauradora, que nada mais é que a nossa força elástica. Então aqui, ó, eu tenho aqui uma força para restaurar força elástica em A, ok? Eu vim e comprimi mais a mola. Então, para eu fazer isso, eu preciso o quê? De uma força maior, né? Estou comprimindo mais a mola, preciso de uma força maior. Então, vou colocar uma força um pouco maior aqui, ó. Vou chamar essa aqui de força B. Quase que está no ponto B. E a minha força restauradora, que é a força elástica, ela também aumenta aí a sua intensidade para poder o quê? Voltar ao seu estado original. Quando eu comprimo aqui essa mola, nesse ponto, vamos supor que eu parei aqui, então eu posso analisar o seguinte, que essa força elástica é igual à força que eu estou fazendo. Quando eu comprimir mais um pouquinho, mesma coisa. Essa força elástica é igual a essa força que eu estou fazendo, a força B. Né? Tudo em relação a quê? Ao ponto de onde a minha mola está no seu estado o quê? Natural. É o ponto de equilíbrio da mola. Então, ela não está nem esticada e nem comprimida. Ou seja, ela não está deformada. Então, nesse caso aqui, galera, ó,
a minha, né? Ela deformou. Nós vamos colocar aqui XA, uma deformação XA. E aqui em relação à origem, ela deformou XB. Beleza? E a gente concluiu também o quê? Concluímos que a força elástica A é igual à minha força que eu estou fazendo aqui para comprimir essa molinha. E a força elástica B também é igual à minha força B que eu estou comprimindo a mola. Certo? Belezinha? Então tá aí, ó. Tá aí eu comprimindo. Quando eu faço essa compressão, eu estou armazenando o quê? Uma energia da mola, que é a energia o quê? Energia potencial elástica. Só que aí nós temos que analisar o seguinte: como eu estou exercendo uma força e comprimindo a mola, a gente entra naquela lei de Hooke. Força elástica é igual a Kx, né? A famosa lei de Hooke. Robert Hooke, certo? Então tá aí a famosa lei de Hooke. E através dessa equação eu consigo chegar na minha equação de energia potencial elástica. Através dessa equação, se você perceber, é uma equação que uma equação linear. Ela não tem um expoente quadrático ou cúbico. Ela é uma equação linear. Então, vamos fazer o gráfico aqui da nossa equação da lei de Hooke ali, ó. Como ela é linear, eu vou fazer isso aqui, galera, ó. Como é uma linear, ela é uma reta, né? Linear aí, certo? Então aqui eu tenho os pontos XA e XB. Como é que é X? Eu vou ter, vamos supor que o ponto X, o ponto aqui, né? Deformação XA. E aqui eu vou ter minha deformação XB. E aqui eu estou no zero, né? Sem deformação no ponto de equilíbrio. Em XA eu tenho a minha força aqui, ó. Em XA eu tenho a minha força FA. E em XB eu tenho a minha força FB. Vou tirar esse F e colocar mais em cima ali, para não atrapalhar a gente, né? Aqui, ó. Certo? Bom, aí o que a gente vai fazer aqui? Eu quero calcular a minha equação da minha energia potencial elástica. O que eu vou fazer? Ó, trabalho de A a B. Por que trabalho de A a B, Kelso? Que é o trabalho de deslocamento que você está fazendo aqui, desse ponto de A até B, que é isto daqui, cara, ó. Desse ponto B até esse ponto A, nós temos esse X aqui. Bom, para eu calcular o trabalho, né, de um corpo que eu estou empurrando e deslocando num gráfico onde a minha força ela varia, nós vimos também numa aula também, trabalho de uma força variável. Vou deixar também o link com vocês aqui, ok? Então aqui, essa força que varia, então eu faço o quê? A área abaixo do gráfico. Então eu vou fazer esta área aqui, abaixo desse gráfico, que seria de O até A. Então eu tenho aqui o trabalho de O a A, que é a minha área, certo? Como eu estou fazendo aqui uma diferença, né? Que eu estou fazendo aqui, ó, desse ponto aqui até esse ponto, uma diferença, então menos o trabalho de OB. Que é o trabalho de OB, galera? O trabalho de OB é isso aqui, ó. Toda essa de O a B, tá vendo? Ou de 0 a B. Que é uma diferença, ó.
que eu estou calculando. Então, vamos lá, vamos à obra. Então, vamos fazer aqui, ó. Trabalho de A a B é igual. Que figura é essa? Um triângulo e retângulo ainda, né? Então, vamos lá. É a base vezes a altura sobre 2 do ponto OA menos a base vezes a altura sobre 2 do ponto OB. Bom, a base é quem? X. A altura é a minha força FA. A FA é quem? A força elástica. Tá aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, então, igual. Então, a base é o XA. Vezes. A altura do triângulo é quem? É a minha força FA. Mas quem é a força FA? É o F, é a força elástica A. Então, força elástica A sobre 2 menos. Quem é a base B? A base de B, né? XB é. E aqui, em relação a B, eu tenho quem? O FB. Mas quem é FB? É a força elástica em B. Então, força elástica em B sobre 2. Como que a gente calcula a força elástica? KVX. Então, o trabalho de A a B é igual, ó, F, né? Que aqui é a minha força elástica em A, X A vezes F, X A vezes KXA sobre 2 menos XB vezes KXB sobre 2. E aí eu tenho o seguinte, XA vezes XA, XA ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó, KXA ao quadrado sobre 2 menos KXB ao quadrado sobre 2. Perceba o seguinte, o que é isso aqui? É um padrão também, né? É uma diferença, uma variação de alguma grandeza. Que grandeza é essa? Energia potencial elástica. Então nós temos que isto daqui, galera, nada mais é que a nossa energia potencial elástica, que é Kx ao quadrado sobre 2. Sobre 2, certo? Tá aí, ó, a nossa energia potencial elástica. E aqui eu tenho o quê? A variação da energia potencial elástica. Só que aí, assim como aconteceu lá na gravitacional, o XA é menor que XB. Olha que interessante. Ó, o XA é menor que XB. E quando a gente faz uma variação, assim como eu falei com vocês anteriormente, é final menos inicial. E aqui está inicial menos final. Então, para eu inverter isto, esses dois termos, eu tenho que colocar um sinal de menos. Então, eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Trabalho de A a B é igual a menos, vou inverter, ó. KXB ao quadrado sobre 2, que é a posição final do meu bloquinho da mola, menos KXA ao quadrado sobre 2, que é a posição inicial. Então é final menos inicial. Como eu inverti, eu tenho que colocar o sinalzinho de menos aqui, certo? E aí eu concluo o seguinte, que meu trabalho de A a B é a minha menos a variação da energia potencial elástica. Tá aí, galera, a variação da energia potencial elástica. Ó, negativo. O que eu falei com vocês? Tanto a energia potencial elástica, como a energia potencial gravitacional, como a energia potencial elétrica, quando a gente vai estudar lá em
eletrostática, também é negativo. A única que tem a variação aqui com o trabalho é a energia cinética, que é positivo, que é o TEC, né? Teorema da energia cinética. Ok? Belezinha? Então, pessoal, tá aí a nossa definição, né, de energia potencial elástica e energia potencial gravitacional. E não esqueça de deixar o joinha e o like, ok? E se inscreva no canal, para o canal poder crescer e vocês terem mais aulas, né, desse tipo aí, ok? Então até a próxima aula. Tchau para vocês.